O mistério de Bragança Paulista. A noite em que o inexplicável desceu à terra. Em Bragança Paulista, São Paulo. É cerca de 8 da noite. Ela se lembra bem, entre 8h05 e 8h15. A patroa pede um chá e Rita vai buscar folhas de hortelã na horta. Como a luz de fora é fraca, ela leva seu celular para enxergar melhor as plantas. Ao voltar para casa, ela vê uma luz vindo de cima. Ela vai em direção à rua, olhando para cima. Rita pega seu celular e começa a filmar. A cerca de 200 metros está uma nave. Ela flutua não muito mais alta que a copa das árvores. Esse objeto, que ela chama de nave, tem um formato oval. A parte de baixo parece o de um prato fundo. Ela tem o tamanho de um carro, um dos dois lados é mais arredondado e o outro mais pontudo. Não tem cor metálica. Rita descreve o material como se estivesse olhando para a lua cheia. O objeto emite um som grave, uma vibração metálica, abafada e constante. Rita se lembra de ter ouvido o mesmo barulho em uma noite, e que na manhã seguinte perguntou ao rapaz da manutenção se não tinha esquecido o motor da piscina ligado. A nave gira devagar, e estranhamente parece mudar de forma. Rita diz que, nessa hora, o medo ficou maior, pois a nave parecia estar se transformando, e começou a se abrir como se fosse a boca de um golfinho. Ela não sabe como explicar, mas ao olhar para baixo, para a rua, é surpreendida por um ser, parado a alguns metros dela. Esse estranho ser emana uma luz vermelha e tem cerca de 1,80 m de altura. Ele tem forma humanoide e não é possível ver detalhes como rosto, mãos ou dedos. Mas Rita tem a impressão que é do sexo masculino, pela proporção do tórax e dos ombros largos. Ele parece ser forte. Nessa hora, ela vê a luz de um carro se aproximando devagar pela rua do condomínio. E Rita chega a pensar que ele vai parar. Mas o carro passa entre os dois, como se o motorista não tivesse visto o que estava acontecendo. De repente, em um movimento rápido e inesperado, o humanoide pula na traseira do carro e se agarra a ele por alguns segundos, e depois se solta. Rita descreve: ele se agarrou com as mãos e os pés, parecendo um macaco. O carro vai embora, como se nada tivesse acontecido. Rita está paralisada de medo. O humanoide se vira na direção dela e se aproxima. Faz um gesto erguendo os dois braços, como se dissesse: está tudo bem, não se preocupe, ou não se aproxime. Talvez ele esteja se comunicando com ela telepaticamente. O humanoide anda encurvado, como se fosse corcunda. Ele faz um movimento de se abaixar, como se estivesse preparando para pular. Agora a nave parece estar mais próxima. Ela não sabe como explicar, mas o humanoide desaparece, e a nave vai em direção a uma mata ao lado do condomínio. Assustada, ela entra em casa e conta o que tinha acabado de acontecer para seus patrões. Eles saem da casa, mas já não veem nada. Rita está confiante, sabe que não está delirando porque havia filmado tudo, mas estranhamente, o celular não gravou o humanoide. No entanto, o vídeo anterior em que a nave aparece está intacto. A noite de 15 de julho de 2021 parecia correr como outra qualquer no interior de São Paulo. Mas, precisamente às 8h05 da noite, em um condomínio fechado na pacata cidade de Bragança Paulista, a rotina de Rita mudaria para sempre. O que começou como um turno de trabalho comum, transformou-se no palco de um dos relatos ufológicos mais intrigantes dos últimos tempos. Olhando para o céu, Rita deparou-se com o impossível. Um objeto de luz gigantesco, com um formato inusitado que lembrava uma grande concha marinha ou um ferro de passar, pairava silenciosamente sobre a região. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Próximo dali, uma criatura de formato humanoide emanava uma intensa luz vermelha por todo o corpo. Em um movimento bizarro, o ser chegou a se agarrar a um carro antes de desaparecer no ar, tão misteriosamente quanto a nave que vigiava o céu. O registro em vídeo traz não apenas as imagens impressionantes, mas um som enigmático de fundo. Seria o ruído da própria nave ou o eco de uma presença de outro mundo? Seria possível que aquela luz colossal tivesse se transformado na própria criatura? Então, a gente tem conversado com a Rita, trocado mensagens, ligações há mais de 2 meses. Nós não vamos dar o nome completo dela ou o nome do condomínio para preservar um pouco da privacidade dela e da família para quem ela trabalha. A Rita, ela é uma pessoa muito simples,
cresceu na região rural de Bragança Paulista e não tem nenhum histórico assim de relação com ufologia ou interesse no assunto. Essa casa onde a Rita trabalha fica dentro de um condomínio relativamente novo. É uma região de poucas casas, algumas estão em construção, né, e alguns terrenos até ainda estão vazios. Ao lado do condomínio tem uma mata e do outro lado tem plantações, então é um lugar um pouco isolado. Além da Rita, ela conta que mais um vizinho, o vizinho da casa da frente, teria visto esse objeto, mas não teria dado muita bola, porque ele olhou meio de relance de dentro da casa e achou que fosse um balão preso numa árvore. E não é a primeira vez que a Rita vê coisas estranhas nessa região. Ela conta que certa vez estava jantando com a família, quando apareceu uma luz flutuando do lado de fora, né? Ela e a patroa viram o objeto, mas a família, quando foi se virar, já não viu mais. Outra vez era dia, ela diz que ela viu um objeto prateado em forma de guarda-chuva de 1 a 2 metros de tamanho, assim, flutuando em cima de uma árvore, foi ficando transparente até desaparecer. Além disso, a Rita tem mais um vídeo interessante, que ela conta que era final do dia e ela viu um objeto vindo de longe das montanhas, né, e foi se aproximando até sobrevoar o terreno vizinho, né, uma luz vermelha que às vezes emite uns flashes brancos. E esse vídeo eu vou mostrar aqui no final desse episódio. No episódio passado, você viu o relato do evento que aconteceu em condomínio de casas em Bragança Paulista, São Paulo. Nele, uma moça diz ter visto e filmado uma nave e também ter tido um incrível encontro com um ser luminoso. Neste episódio, vamos analisar as imagens deste objeto e também comparar este caso com outros semelhantes. Meu nome é Jorge Ueso e este é o canal OVNIs e Mistérios em Geral. Toda a história da Rita seria somente um conto impressionante se ela não tivesse filmado o objeto. Desde o nosso primeiro contato, ela nunca descreveu o objeto que ela filmou como sendo um OVNI ou disco voador. Ela sempre se referiu a ele como nave. Segundo ela, a nave tinha o tamanho de um carro, flutuava devagar e a cor era de lua cheia. Ao receber sua filmagem, a primeira coisa que fiz foi pedir a ela que me enviasse uma foto do local durante o dia. E nessa imagem, podemos ver que não existe nada ali que possa ser confundido com um objeto, como uma caixa d'água ou outro tipo de construção. Outro passo foi tentar achar algo semelhante que pudesse estar ali. Então descobri que existe uma empresa chamada Airship do Brasil que trabalha com dirigíveis na cidade de São Carlos, a 200 km dali. E realmente, a imagem noturna de um dirigível até assusta e leva a alguns enganos. Louco, pai. Cadê um negócio desse? Senhor amado.
Mas os dirigíveis dessa empresa têm luzes de sinalização que piscam e outras luzes que iluminam a estrutura por baixo. Não é nada disso que vemos nas imagens em Bragança. Frame a frame consegui estabilizar quase que manualmente a imagem, já que o software às vezes se perde quando a imagem é muito tremida. E a partir disso foi possível determinar o provável formato do objeto. Então o que fiz foi ir pausando e modelando até que as formas ficassem o mais parecido possível. E o resultado foi esse. Não é nada que eu já tivesse visto, parece um ferro de passar roupas ou uma concha marinha. Ele tem esse formato aerodinâmico e parece ter 3 espinhos na parte de cima. No vídeo não é possível ver a parte de baixo, mas segundo o relato da Rita, ela seria parecida com um prato fundo. Essa parte côncava seria clara e teria uma luz dentro que lembrava raios. Este provavelmente é um dos poucos vídeos onde é possível ouvir o som de um OVNI. A testemunha comentou que em uma noite anterior ela já havia ouvido esse mesmo som e tinha achado que podia ser o motor da piscina ligado. Então será que esse som que ouvimos no vídeo está vindo realmente da nave ou pode ser algo do ambiente do condomínio? Vamos fazer uma rápida comparação. Na ufologia, relatos de seres luminosos não são incomuns. O ilustrador Rodney Bukemi fez um relato ao podcast Hangar 18. Ele conta que no final do ano de 2018, ele estava de férias em um sítio na cidade de Abaeté, Minas Gerais. Era noite, quando testemunhou 2 criaturas humanoides luminosas. Elas estavam distantes, a cerca de 400 metros, perto de um lago. Um dos humanoides estava de pé e outro estava abaixado, como se mexesse em algo no chão. Ele também disse que viu uma das criaturas andar meio corcunda e que esse ser desapareceu atrás de uma árvore. Então, da copa da árvore surgiu uma luz vermelha que foi subindo até as nuvens. Um outro caso interessante acontecia em uma cidade chamada Cláudio e foi investigado pelo ufólogo Edson Boaventura. Ele teve acesso ao relatório da delegacia da polícia da cidade. Segundo Boaventura, no dia 8 de dezembro de 2008, várias testemunhas viram luz no céu, e uma ação envolveu policiais de 3 viaturas que viram uma nave no formato e tamanho de um micro-ônibus, que estava no solo e depois subiu. Na sequência, o relato diz: este oficial, Sargento William e Sargento Valdir pelo canavial da região do povoado de São Bento. Vimos 2 seres luminosos, com cerca de 90 centímetros de altura, que deslizavam por entre as canas. Estávamos na caminhonete Mitsubishi, transitando em uma estrada vicinal, quando o Sargento William viu algo no mato. Ele virou a viatura 13533 em direção aos seres luminosos. Quando aproximamos, 15 ou 20 metros, estes começaram a deslizar por entre as canas. Estávamos a cerca de 20 km por hora, e estes continuavam à frente e à direita. Era perceptível que aquelas coisas andavam sem tocar no chão. Não vimos pés nem dedos, mas percebemos braços, pernas e cabeça ovalar. E, embora fossem luminosos, não iluminavam. O sargento Valdir Araújo Silva tentou fotografar os seres, mas não apareciam na câmera fotográfica. O que vimos parecia colocar ou retirar algo da terra.
como se fossem cientistas. Pareciam controlar o que pensávamos, deixaram nosso corpo cansado e sem poder pensar estrategicamente e taticamente. Após essa experiência, todos nós estávamos com dor de cabeça, ansiedade, e não conseguimos parar de pensar e comentar o que vimos. Quando eu estabilizei o vídeo e contrastei, eu consegui ver então que seria Este caso extraordinário, que ecoa outros relatos de seres luminosos vistos entre São Paulo e Minas Gerais, desafia a nossa lógica e deixa marcas profundas na ufologia nacional. Investigação e análise. Créditos. @JorgeuEzu. Canal. OVNIs e Mistérios em Geral. Queremos saber a sua opinião. O que você acha que era aquele objeto e a misteriosa criatura vermelha? Tecnologia militar secreta, um fenômeno natural desconhecido ou uma visita extraterrestre legítima? Deixe seu comentário abaixo. Marque aquele amigo que adora uma boa história de mistério e descubra o que ele pensa sobre isso. Tem uma relação. Então eu fiquei pensando se não existe uma relação entre esse ser, que a Rita fala que ela tinha exatamente a mesma cor, mesmo tom dessa luz vermelha que ela filmou, né? Então, esse ser com essa luz e essa nave, né? Talvez a nave fique lá parada e o ser desça junto com essa luz, ou a luz se transforma nesse ser, a gente não sabe, né?